Então, primeiramente, né, acho que é importante a gente, do ponto de vista farmacológico, né, a gente definir algumas coisas, né, o básico, né, que é sedação, analgesia e anestesia. São três conceitos aí que são muito concorrentes, né, que se sobrepõem até certo ponto, quando a gente fala dos objetivos terapêuticos, né, da sedoanalgesia. Então, a gente discriminar o que é sedação, analgesia e anestesia é importante para a gente, por mais que muitos dos fármacos façam um pouco das três coisas, né? Alguns deles fazem as três coisas, alguns deles fazem um pouco das duas e fazem melhor um do que a outra. Então, a gente pode definir sedação como controle da consciência, né? Torna o paciente mais ou menos consciente, ou seja, o nível de alerta, o nível de interação com o ambiente, o nível de percepção ambiental, né? Então, em que a gente, que se observa, né, se quantifica pelo nível de, inclusive, a gente vai falar da escala que se usa para isso, né, das metodologias para quantificar a sedação, né, que não é tão objetivo assim, né, na maioria das vezes, mas que é o quão profundo o paciente está imerso numa inconsciência, né, então isso é quantificável também. E vai fazer parte muito do nosso monitoramento farmacoterapêutico da sedação, né? Então, compreender essas dimensões e saber como essas coisas são mensuradas. Então, sedação é basicamente estar acordado, mais ou menos consciente e despertável também, né? O quão profundamente inconsciente um paciente está. Analgesia, dor, basicamente. Então, é possível ter analgesia sem sedação, é possível ter sedação sem analgesia, e é possível ter um fármaco que faça um pouco dos dois. Por exemplo, os próprios opioides, eles têm um pouco essa característica, né, que apesar de serem essencialmente analgésicos, né, como bloqueadores da condição nociceptiva, eles também têm efeitos que é sobre o estado de alerta, né? Então, a gente também tem essa característica. E a anestesia, ela é um conceito um pouco mais amplo de depressão, assim, mais profunda, ou bloqueio de condução neuronal, né, onde que resulta também, tanto na ausência da percepção de dor, quanto da sensação tátil, e que pode ser local ou geral, ou generalizada, né, que a generalizada é uma depressão do sistema nervoso central, muito profunda, em seus centros mais profundos, e que pode ser, inclusive, uma desejável em algumas situações com procedimentos cirúrgicos, coisas que vão ser muito invasivas, provocar muita dor, e que o paciente precise ser submetido. Então, e alguns dos fármacos que a gente usa em sedoanalgesia e UTI têm características anestésicas também, e a gente vai debater isso mais para frente. Mas é importante discriminar essas coisas, que por mais que alguns desses fármacos tenham apresentem mais de uma dessas características, né, provoquem mais de um desses efeitos, são coisas bem delimitadas e bem, assim, são mensuráveis de forma separada, né? E a gente, obviamente, vai se ater mais à sedação e analgesia nessa fala de hoje. Então, a gente tem aqui, até da própria Sociedade Americana de Anestesiologia, essa definição de sedação mínima, ansiólise, né, que é sedação mínima, em que o paciente está acordado, né, e tem resposta normal à estimulação verbal, e eles classificam aqui por efeitos nas vias aéreas, na ventilação espontânea e na função cardiovascular, além da responsividade. Então, a gente tem eles classificam em 4 níveis, né, onde o mais alto é a anestesia geral, passando pela sedação moderada, né, onde o paciente está no nível de despertar, não existe essa palavra provavelmente, mas eu vou inventar agora, despertabilidade, né, bastante superficial. Então, ele é facilmente despertável a estímulos verbais e táteis, né, e normalmente não há efeitos significativos sobre a ventilação espontânea e sobre as vias aéreas. Já quando a gente parte para a sedação profunda, sedoanalgesia mais profunda, o paciente fica mais dificilmente despertável, ele resiste mais ele responde menos a estímulos, mas à medida que vai se aprofundando o nível de sedação, de sedoanalgesia,
se caminha para uma realidade de inviabilidade da ventilação espontânea. Você acaba deprimindo os centros respiratórios também, e também, em alguma extensão, afetando a função cardiovascular, pela própria supressão central mesmo dos centros autonômicos. Então, quando a gente fala de sedação e UTI, a gente está falando desses 3 níveis, especialmente do segundo e do terceiro, e na anestesia geral, você tem uma meta, né, de supressão central neurológica muito mais profunda e que requer também outro tipo de intervenção e por um período muito mais curto, né, frequentemente mais curto do que os empregados em UTI. Então, isso é um conceito importante, à medida que você caminha da analgesia, você também está caminhando na depressão respiratória, o que impede a respiração espontânea, né, vai precisar de suporte, e também de efeitos supressores do próprio tônus simpático, né, com hipotensão, bradicardia e etc. Então, acho que esses conceitos são centrais, porque a gente vai falar a partir daqui. Então, não tem como a gente falar da cerebroanalgesia, porque, sem falar de ventilação mecânica, porque na terapia intensiva, trata-se da principal missão, né, da cerebroanalgesia, fazer com que a ventilação mecânica seja possível, né? Seja possível naquele momento. E o que é o ventilador mecânico, né? Assim, aqui entra aquela parte que eu falei no início, né? De que, assim, a gente precisa se apropriar do conhecimento de outras áreas, de outras profissões, da prática de outros profissionais, à medida daquilo que vai, do quanto que aquilo vai modificar a nossa própria conduta, ou seja, entender minimamente por que se ventila um paciente, né, por que se recorre a uma prótese respiratória, como também chamam, né, prótese respiratória, um aparelho como esse, e quais os modos necessários e em que situações esses modos são empregados, né? Então, eu costumo dizer assim que o ventilador mecânico, ele nada mais né, de uma forma muito assim prosaica, um compressor de ar muito tecnológico, né, que é muito sensível, muito assim passível de configuração, né, no que tange a quantidade de ar que está sendo jogado dentro do pulmão, a pressão que esse ar está sendo jogado, volume, a quantidade de oxigênio, teor de oxigênio que está sendo colocado no pulmão, né, e que são parâmetros que são muito intensamente programados de acordo com os objetivos terapêuticos da doença que está acontecendo naquele momento, né, e que é muito bem feito, muito bem vigiado pelos fisioterapeutas e pelos médicos e pelos enfermeiros, né. Então, esse compressor de ar, né, ele tem alguns modos ventilatórios, né? Então, para que o ar, né, a ideia é ligar o pulmão do paciente ao ventilador como se fosse literalmente um balão de gás, assim, onde só o ar, a única fonte aérea que entra para o pulmão do paciente é a vinda do ventilador. Então, por meio da intubação orotraqueal, né, que se insere um tubo pela garganta do paciente, com sedação e tal, você alcança-se até a traqueia e por meio de um balonete, né, o tal do cuff, né, que a gente ouve muito falar no round, né, a pressão do cuff, é um balonete que ele circunda o tubo orotraqueal, vedando literalmente a via aérea, de forma a só entrar o ar pelo tubo.